Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SOS Cast. Eu sou Mariana Almeida, criadora do perfil SOS Amor Próprio no Instagram. E hoje estamos aqui com uma convidada mega especial. Já vou apresentar ela para vocês. Nós vamos falar sobre... Às vezes a gente passa por momentos da nossa vida que a gente questiona, né? A gente fala, mas por que isso está acontecendo comigo? E a gente acaba não entendendo os propósitos, né? O motivo daquilo estar acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre recomeço e sobre como que uma situação desafiadora ela pode se transformar em algo muito maior do que você imagina, o famoso chamado. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu quero falar sobre o nosso patrocinador oficial. Nós estamos agora com a Cealive. Olha isso, gente. O que é o Cealive? É um suplemento alimentar 100% natural, tá? Em formato de cápsulas, que vai te ajudar na questão da ansiedade, insônia. Então, a gente sabe que quando você está passando por o fim de um relacionamento, por exemplo, né, a gente passa por muitas insônias, ansiedade, a gente passa por um momento difícil, né? E o Cealive, ele ajuda nessas questões, tá? Além de melhorar o humor, deixar você mais focada, tá? Então, é um suplemento que não tem contraindicação, tá? É super natural. E eu consegui um desconto especial para vocês, tá? Então, vocês acessando esse QR Code que eu vou deixar aqui na tela, vocês têm 20% de desconto no Cealive. Isso mesmo. Entrem lá para vocês saberem mais informações sobre esse produto que eu já estou usando e indico demais. Bom, hoje nós estamos aqui com ela, essa maravilhosa. Vou falar para ela se apresentar para vocês. Eu falo de Carol Moura. Seja bem-vinda, Carol. Mari, muito obrigada. Bom, para quem não me conhece, sou Carol Demoura, @acaroldemoura. E hoje a gente vai falar sobre tudo que eu tenho vivido, né? Quero, antes de mais nada, agradecer demais o convite. A Mari falou, Carol, vamos. Eu sou a pessoa do bora. Tô feliz de estar aqui participando e contribuindo aí nessa nova fase. Obrigada. Do SOS Amor Próprio. Parabéns. Obrigada, Carol. Com certeza você vai trazer muito conhecimento aí. Eu acho assim, quem ainda não te conhece, né? Conta um pouquinho sobre quem é a Carol, conta um pouquinho da sua história, como que você entrou, né, nesse mundo aí do Instagram, nesse mundo digital. Tá, vamos lá. Bom, sou Carol, filha de Deus, filha do Antônio, filha da Elza, irmã do Marco, tia da Isabel. Tenho 2 cachorros e eu comecei muito cedo como professora. Vim numa jornada aí da educação. Tenho faculdade de letras, pedagogia. Milhares de especializações. Tem algo que talvez muitas de vocês, e talvez você também, Mari, vai se identificar. Quando a gente tá vazia do que a gente precisa, a gente busca conhecimento alucinadamente, né? Muito. Então, eu sempre tem algo que eu ainda não sei, Então, eu estudei demais, sigo estudando, mas agora com outro direcionamento, né? Mas eu percebo que isso é algo que a gente vê na maioria das mulheres, assim, né? Quero saber mais. E aí, a gente não pode esquecer que o pecado começa quando Eva quer saber mais do mundo, né? Isso é verdade. Já temos um belo exemplo. Mas eu comecei minha jornada, minha vida como professora, frustrada. Eu falei, vou fazer um semestre sabático. Comecei a ler alguns dos livros. E um livro dizia na última página: o que você faz de graça, que você gostaria de receber dinheiro para... E eu era muito usada pelas minhas amigas, pelas mulheres. Qualquer lugar que eu sentasse, era um ônibus, um metrô, um café, alguém se aproximava de mim e começava a contar histórias delas, de desafios. Porque eu sempre fui alegre, feliz, né? A pessoa fala, ai, Carol, você é tão feliz, tem uma energia boa. Eu sempre carreguei isso comigo, apesar de todos os desafios. E eu era sempre questionada, como pode uma pessoa que já passou pelo que você já passou ser tão feliz assim? E aí eu aconselhava, e eu amava fazer isso. Eu falava, nossa, se tem algo que eu amo, é sentar pra conversar com mulheres e colocar um pouco do que eu já vivi, o que eu já aprendi, pra direcioná-las. Aí no livro tava, então por que não viver disso? E eu achava que esse era o meu chamado. De alguma forma ele mas ainda não tava
muito bem direcionada. Você já foi casada, Carol? Nunca Perdão. fui casada. Não, tá. Não, nunca fui casada. Pra gente conhecer um pouco mais assim, da sua história. Tive 5 namoros, vivi 5 relacionamentos, dos quais 4 deles eu era a mulher traída. Então, eu achava sempre que o problema eram os homens, Mari. Sim. O problema tá neles, que não conseguem reconhecer a mulher incrível que eu sou. Então, lá de trás, eu já carregava essa imagem de mulher que... Por quê? Porque, ao meu ver, uma mulher perfeita é como? Aquela mulher que ela é estudiosa, que ela trabalha, que ela cuida bem... do seu marido, que ela faz tudo pelo relacionamento, exatamente tudo para salvar o outro e para salvar a relação. Então, dentro do que eu acreditava, eu era a namorada perfeita. Eles que não conseguiam reconhecer isso. Então, o meu último relacionamento, ele não acaba por traição, ele acaba por valores e princípios, agenda. Vocês estavam em vibes diferentes. Isso, momentos diferentes. Então, isso foi no ano passado. Então, eu já estava num outro lugar, né? Sim. Já tinha entendido que meu papel não era salvar ninguém. Que bom. Então, assim, a famosa síndrome da salvadora. Isso, mas foram relacionamentos que me desgastou muito. Que eu briguei com familiares, com amigas... que eu realmente estava disposta a salvar as pessoas e a salvar o relacionamento. Então, eu me coloquei num lugar terrível para salvar o outro. E então, era algo que eu olhava, assim, se você escutar as minhas amigas falando, a Carol que eu era, o que eu fazia, briguenta, ciumenta, falta de confiança, tudo isso eu carrego na minha história de uma ex-Carol, né? Sim, e é legal você estar falando sobre isso, Carol, porque... às vezes as pessoas acham que a mudança, ela acontece, né, depois de muitos anos. Pode acontecer, de fato. Mas às vezes não. Às vezes quando vem um start, assim, um estralo, né, você fala, opa, preciso mudar. Né, como você falou, né, foi o ano passado, né, ainda tinha resquícios dessa antiga Carol. Lógico que você já vinha, né, se moldando, vamos dizer assim. Sim. Mas é engraçado, né, porque se a gente olhar 6 meses atrás, nós não somos a mesma pessoa que nós somos hoje, né? A gente tá sempre nesse processo aí, né, de constante evolução. E como que a gente muda, né? E tem coisas que você olha e fala... cara, eu já me submeti a isso, eu já fiz isso, tipo, que não tem nada a ver com a pessoa que nós somos hoje, né? Nossa, total. Muito. E eu falo... às vezes a gente tá... é tão comum você ver mulheres se desgastando, casais que brigam, pessoas que não confiam uma nas outras. Até as pessoas, elas normalizam homem que trai, né? Se a gente for olhar... tem bastante. Porque é comum, você olha, se eu for olhar os exemplos que eu tenho, primas, tias, tios, avós... principalmente as mais antigas, né? É uma normalizam, bagunça, né? assim. A gente olha e fala, tá, é normal. Mas não... é comum, mas não é normal. Então, a gente cresce com algumas ideias de relacionamento que elas não são o que é verdadeiramente um relacionamento. Então... ao meu ver, Mari, tava tudo certo. O que eu fazia, ser briguenta, ser ciumenta, tava tudo salvar. O meu parceiro eu tava certíssima. A famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. E olha, eu vou te falar, porque às vezes você tá no processo e a pessoa fala, você repete os padrões de relacionamento dos seus pais. E os meus pais não brigam. Assim, não por falta de confiança. Claro, casal, né? Você que é casada hoje, vocês têm desentendimentos, né? Tem que alinhar coisas. Acontece, são 2 seres humanos com histórias diferentes, que carregam dores diferentes, mas não é a falta de confiança, não é os ciúmes, né? São outros pontos. Tem os desentendimentos como casal, mas os meus pais não brigavam. E eu tava com um exemplo bom dentro de casa, mas eu tava sempre olhando pra fora. Assim, não, tá tudo certo eu ter ciúmes, tá tudo certo eu ficar à noite sem dormir, tá tudo certo eu ter que pegar o meu carro de madrugada pra ir caçar o meu namorado em algum bar por aí, na cidade. Nossa. E eu mostrar pra ele que não, o melhor pra ele, eu queria escolher o que era o melhor pro outro, né? Isso nem é meu papel, mas... a gente quer mudar, né, o outro. Mas como eu olhava as outras mulheres, né?
ou como a gente olha as novelas, os filmes, as séries, não, tá tudo certo. Eu tô eu tô certa. Quem não consegue reconhecer a mulher incrível que eu sou, são eles. E é muito fácil, né, a gente culpabilizar o outro. Uma das minhas maiores viradas de chave foi a autorresponsabilidade. Eu consegui olhar que se eu tenho 4 histórias que não deram certo e eu repetir a mesma coisa, alguma coisa eu não sei sobre isso. Exatamente. E quando eu entendi isso, eu falei, bom, agora eu preciso aprofundar um pouco mais. Preciso entender quem sabe sobre isso, quem consegue, como, o que eu preciso fazer. Quando a gente começa a atrair, né, o mesmo padrão, né? Seja lá de relacionamento, de comportamento, e a história começa a se repetir, e de novo, e de novo. E às vezes a gente fica se questionando, né? Mas por que isso está acontecendo de novo? Por que eu sou assim, né? O problema não está em mim. Mas quando você olha para si, né, e entende que tem alguma coisa aí que precisa virar, uma chave que precisa virar, aí as coisas de fato começam a acontecer. Exatamente. Eu lembro, eu nunca vou esquecer esse dia, eu fazia terapia. E eu tava muito brava porque eu descobri que a minha sogra, na época, ela sabia que o meu namorado levava outras mulheres pra casa e ela tava tudo bem pra ela. E eu cheguei na terapia falando, porque como pode? Aí a minha terapeuta, ela simplesmente olhou pra mim e falou assim, Carol, a errada não é ela. Quem tá errado é você que sabe que ele tá te traindo e segue nesse relacionamento. Você que permite, né? Menina, nessa hora eu quis jogar minha terapeuta. Eu lembro que era uma sobreloja, assim. E eu falei assim, eu quero te jogar daqui. Ela estava me dizendo a verdade, mas eu não era ainda, não tinha olhos abertos para entender que eu estava me colocando num lugar errado. Então, eu não tinha esse lugar de autorresponsabilidade, de conseguir olhar para as minhas ações, Mari. Eu falo, gente, isso foi acho que 2018, 2017, não lembro. Teve um treinamento que eu fiz, eu tava bem insatisfeita já, assim, né, com a minha relação também anterior. Aí teve uma frase que me impactou bastante, foi como um tapa na minha cara. Que é se você não está satisfeita, né, com a vida que você está tendo, e se você não está fazendo nada para mudar, você está tendo a vida que você merece. Exato. Aí a palestrante, ela começou, então se você não está satisfeita com os seus resultados, né, e se você não está fazendo nada para mudar na sua equipe, aí ela começou, relacionamento, se você não está feliz com o seu casamento, se você não está fazendo nada, aí foi aquela baldada, assim, né, eu peguei e falei, caramba, né, é verdade, né, tipo, para de culpar o outro, para de, né, o outro, e começa a olhar para você, porque mas realmente... é muito mais fácil a gente culpar o outro, porque quando eu culpo o outro, eu tiro a parte que me cabe. Não que o outro não tenha culpa também, né? Tem a parcela. Mas é parar de só culpar o outro, né? Parar de sair desse papel de vítima, né? E também olha pra si. Poxa, peraí, tá uma bosta. Por quê esse casamento, né? Essa relação? Ou, né, o meu trabalho, ou seja lá o que for. Né? Eu também tenho culpa disso. É a autorresponsabilidade. É exatamente o que eu fazia com trabalhos, assim. Eu trabalhei em várias escolas. E eu sempre arrumava um problema na escola. Mas não era a escola, era a Carol que não estava satisfeita. Até o momento que eu cheguei, eu falei assim, chega, eu preciso dar um tempo disso. Preciso parar. Eu preciso respirar. Que foi a hora que eu olhei e falei assim, não, se eu mudo de escola, mas eu sigo insatisfeita na minha jornada, não são os lugares. Sou eu que preciso parar e recalcular a rota. Eu preciso recomeçar. Então, isso não é só para relacionamento, isso é para trabalho, família. Exatamente. Para o nosso corpo. Não, se você não tá feliz com o que você olha no espelho, para, respira, recalcula a rota. Existe algo que você não está fazendo, que precisa ser feito. Mas até essa ficha cair, é um processo. É um processo. Isso. E cada um vai ter o seu timing. Né? E quando que você conseguiu cair, né, essa ficha, fala, peraí, né? Vou começar a olhar para mim agora. Como você começou a falar, né, da autorresponsabilidade, né? O olhar para si. Quando foi que essa ficha caiu, assim, que você, de fato, começou a mudar? Eu tava num aniversário de um amigo meu, e aí eu tava contando que eu tava conhecendo um cara, e o cara não queria sair comigo um dia, e no outro não quis, e aí que eu peguei e escrevi um textão, né, assim, dando a maior lição de moral do mundo pra ele.
E que aí ele leu e não respondeu. E eu tava indignada. Como pode, né? Você olha assim como as pessoas não estão nem aí pro outro. Revoltada. Aí uma tava. amiga minha virou e falou assim, mas não é pra você mandar textão. Você nunca ouviu falar sobre isso? Aí ela me indicou, né, umas pessoas pra eu acompanhar. E eu falei, faz sentido, né? Eu era a rainha do textão, Mari. Ai, Quem nunca? E assim, né, Pra mim, receber uma frase de resposta pra mim, ou escrever cri-cri. textão é muito fácil, porque eu sempre fui da academia, então escrever, eu sento e escrevo 10 páginas em 15 minutos ali, sabe? Super fácil. Então, como eu era cheia de razão e cheia de certezas, e na minha cabeça eu era a melhor mulher que existia, não, peraí. Tá. E dando maior lição de moral sobre o trabalho, sobre a forma como... Olha que loucura, eu tinha saído com a pessoa 2 vezes, eu acho. E mandei, e ele me deixou no vácuo. E aí eu falei, mas não Acho é que ele só ainda falou, ele. nossa, que doida, que louca. Não, e aí e talvez as meninas vão se identificar nesse momento, né? Sim. Porque você manda um textão, o cara ignora você, passa 3 dias, ele vem, oi, sumida. Como se aquele textão não tivesse existido, como se ele não soubesse, ele espera, né? Eu falo, o copo transbordou, ele faz assim, não deixa a água baixar Sim. e vai estar tudo certo. E eu era a pessoa que falava, oi. E eu aceitava sair com eles de novo. Então, o meu valor... Isso que eu ia falar, não basta a humilhação, né? Você vai lá, você tem que chutar o balde, pegar, voltar e tentar buscar a sua dignidade, que ela já foi perdida faz tempo. Muito! Eu falo, gente... E aí, só que dentro da minha cabecinha, eu tava muito certa, assim como talvez vocês estão assistindo a gente, vão falar, não, mas eu tô certa porque eu sou legal, porque eu sou inteligente, porque Qualquer eu sou homem bonita. queria. Quem que ele tá achando que ele é? Exato, né? eu achava que eu era a última bolacha do pacote, Exatamente. você acha? E assim, eu falo, gente, eu era chata. Sabe? Porque eu queria dar lição de moral em todo mundo. Porque, ao meu ver, eu sabia tudo. Eu tenho até, inclusive, um ex-namorado que a gente tem, assim, um contato. Não é colega, não tem como, né? A gente tem um contato. E recentemente, a gente se encontrou num ambiente. E ele falou assim, Carol, não parece que é você, sabe? Porque você Uma era nova chata. mulher. Você era chata, prepotente. Eu ocupava esse lugar, né, Mari? Porque a gente vai... achando que o tanto que a gente tem de diplomas, que o nosso currículo Exatamente. de trabalho, ele intelectual, é o suficiente. o nível intelectual, que o nosso né? nível intelectual, ele é o suficiente. A verdade é que os homens, eles não estão nem aí. Não. Porque tem no seu currículo intelectual. Óbvio que eles admiram uma mulher que é inteligente, que estuda, né? Que sabe o que quer, que fala bem, óbvio. Mas é um conjunto, né, de valores, né? Que não fica só ali, né, no seu currículo. Exato, essa mesmo. busca incessante por querer dar certo no trabalho, na sua carreira, é uma ferida gigante da rejeição. Então, eu fui rejeitada em algum ponto, eu busco reconhecimento na minha carreira, eu busco reconhecimento no meu chefe. E aí quando você acha um chefe, ele entende. Eu falo, as pessoas entendem quando você tem boletos emocionais gigantescos, porque ele te dá, o seu boleto emocional vale 10 mil, ele te dá 10 centavos e você fica feliz. E você fica ali, não vou servir mais o meu chefe, eu vou dar mais, porque ele vai olhar e vai me elogiar numa reunião. Ou o homem, quando ele vê que a mulher tem um boleto emocional causado pela ferida da rejeição que vale 10 mil, ele reconhece assim, ó, num estralo. Porque ele manda mensagem de segunda a quinta e ela responde. Ele some 3 dias, na segunda ele procura ela de novo, ela responde. Sim. Entendeu? Então, ele já saca, ele fala, olha, aqui, se eu dou 10 centavos, ela fica contente. Ou se eu falo, não, mas, Mari, você é a mulher mais linda que eu já conheci. E isso, talvez, era a frase que você sempre sonhou ouvir do seu pai. Só que ele não tinha habilidade pra falar. E a hora que você escuta disso, de qualquer homem, você fala, não. Aí você coloca ele no pedestal. Faz total sentido. E faz tudo pra ele ficar com você. Exatamente. Nossa... você falando sobre isso me fez até lembrar das 5 linguagens do amor, né? Uhum. É uma das suas linguagens? Palavras de afirmação?
Não, a minha é atos de serviço e tempo de qualidade. Ah, legal. São as legal. duas máximas. Porque quem tem essa linguagem, né, Carol, acaba que tendo essa necessidade, né, do elogio, que vem, né, lá dessa rejeição, que às vezes veio lá da infância, como você estava falando. Eu não buscava elogios, porque era como se eu tivesse entendido que eu estava sendo comprada, mas eu buscava pessoas que validassem o que eu fazia por elas, porque é o ato de serviço. Então, eu olhava para os meus ex e eu falava assim, não, mas eu mudei seu currículo, eu te ajudei a procurar emprego. Eu ensinei você a se vestir melhor, você não tá vendo que eu sou a mulher da sua vida? Eu te apresentei restaurantes, viagens. Você estava sendo uma salvadora mesmo, né? Exatamente, sim, a salvadora. E é até interessante porque, né, muitas eu acho que estão assistindo aqui estão se identificando com isso, né? Eu já fui essa Carol, né? a salvadora, né? Que vê, assim, você até vê potencial às vezes na pessoa, né? Você fala, tá aí, né? Bacana, legal, acho que dá para investir, né? E o investir realmente é investir não só o seu tempo, né? Como tudo, cara. Você acaba investindo mesmo na pessoa, né? Às vezes você quer mudar o estilo da pessoa. Aí você fala, ai, mas essas camisetinhas, né? Tá... Deixa eu comprar umas camisetinhas novas pra esse ser, vai. Aí Nossa, você começa. Você isso. vai na casa. Cueca, não, meia. tudo. Você vai na casa da pessoa, você faz aquele limpa, né? No guarda-roupa. Que daí você já é taxada de louca, né? Tipo, o que você foi mexendo nas minhas coisas? Eu acho que tem muita mulher que vai se identificar com isso. Porque realmente é normal. A gente quer mudar tudo. A gente quer mudar o ambiente e começa a fazer aquela faxina e tudo. E, cara, se o outro não quer mudar, não adianta vir uma salvadora, né? E querer tentar mudar, porque não vai rolar. E outra. Esse é um papel de mãe. Exato. E mãe eles já têm. Então eles olham e falam assim... viver com duas mães? Não, é chato. Mãe é chato, né? Assim, mãe é sinônimo de amor, é proteção, mas a mãe, ela tem que pôr limites. A mãe, ela cobra. A mãe exige responsabilidade. E a parceira não precisa. Você não é você que vai colocar limites no seu marido. Ele sabe qual é o papel dele de marido. Você não vai ensinar pra ele. Ele tem que vir médio pronto e começar a alinhar com você. Mas não é o nosso papel. E eu acreditava que eu tinha que moldar. Vamos moldar você aqui. E eu era a imã dos caras que precisavam ser salvos, assim. Sim, total. Que era uma necessidade minha, né? Sim, total. Quando você começou a mudar isso, Carol, a identificar que você, né, cara, eu preciso sair dessa. Não dá, preciso mudar essa minha versão. Foi nesse... Porque aí, depois de muitos relacionamentos frustrados, Mário, eu falei assim, quer saber? Não quero mais saber de me relacionar, como muitas fazem. Eu vou levantar muros aqui, né? Eu falo brincando, vocês se trancam no castelo da Frozen, né? Porque vocês viram um coração de gelo, ninguém entra, não tem como derreter aqui. Eu não sou acessível, então eu, de fato, levantei muros. E fui dedicar minha vida completamente ao trabalho, à minha carreira e viagens. Eu falo que eu idolatrava nem sempre é o duas caminho, coisas. né? Não é o caminho. Mas, no caso, naquele momento, foi o caminho que você seguiu. Eu queria me proteger. E eu sabia que eu só ia conseguir me proteger. E aí, eu passei a viver a vida doidada, assim. Eu não tava mais buscando relacionamento. Eu curtia a vida, trabalhando, viajando, fazendo minhas coisas. Mas eu comecei a me sentir sozinha. Eu comecei a olhar, assim, eu falava assim, nossa, eu tenho uma carreira sólida, né? As escolas me querem. Eu saio de férias, eu consigo viajar. Eu sou feliz, mas... Tá, e depois? Depois, sabe? Quando eu chego em casa, e o depois? E aí eu comecei a falar, não tem como, olha só, minhas primas são tudo casadas, minhas tias são casadas. Aí começa aquela cobrança, né? Isso, tem também, da família, né? E até nossa, né? A minha família parou de cobrar, Mari, eles tinham... Hoje, isso caiu por terra, mas eles falavam assim, não, você é muito chata. Você vai ficar pra titia, ninguém vai querer compartilhar a vida com você, Carol. Eu escutei muito isso, aí esses dias eu olhei pras minhas alunas e falei assim, gente, se vocês ouviram qualquer coisa do tipo...
Está cancelado todas as palavras que disseram sobre vocês. Gente, está cancelado. Meninas, cancelem tudo. O que disseram que você não serve para casar, que você não serve para ser mãe, que você não vai viver um relacionamento, que você é chata, que você é ciumenta. Cancelem tudo isso, porque vocês não são. Essas são consequências de feridas que não foram tratadas. Sim. Mas tá cancelado. Falei, não, tá cancelado. Hoje eles não falam mais, mas eles falaram por muito tempo. Não, você vai ficar pra titia, né? E às vezes você nem é assim, né? Mas você está assim, né? Exato. Né? Você passa por momentos que acabam te levando, né? A ser uma pessoa, às vezes, mais durona, mais chata, né? Mais reservada, não quero papo e cria nessa barreira, É o muro como você que falou. a gente cria, porque a rejeição, ela pode levar para dois lados, né? Tem a rebeldia, então a gente fica rebelde. Não quero ninguém vai acessar. Não, vou viver pro mundo. Né? E também a proteção. A proteção, os muros de proteção, porque aqui ninguém mais acessa, ninguém vai mais me fazer sofrer. E eu falo, quando você olha para a mulher que Deus te desenhou para ser, tá muito certo lá em Provérbios 31. Ela faz o bem todos os dias. Ela é mais valiosa que rubi. Então você é difícil de achar, sim. Você vai estar escondida ali. Vão ter que garimpar para te acessar. Vai ter que se esforçar. Mas você faz o bem todos os dias. Você nasceu, você é feliz. Você é menina dos olhos, você é forte, você é corajosa. Tá escrito tudo que é sobre você. Mas a gente carrega feridas. Estamos feridas na nossa alma, no nosso espírito. E a gente precisa se reconstruir nisso, nessa mensagem, e lembrar disso, e ter um grupo de apoio, pessoas, mulheres que te lembrem disso todos os dias. É que até a gente entender, né, Carol? Exato. Né, esse chamado, né, essa mulher virtuosa, né, que eu preciso desenvolver, demora. E como foi pra você? Como que você entendeu que essa mulher virtuosa, ela precisava, né, existir, precisava dar o start? Tá. O que acontece quando a gente... Carol pegou e falou, vou viver pro mundo, mas comecei a me sentir sozinha. Só pra gente não perder a linha, pra fazer sentido pra todo mundo que tá ouvindo. Aí eu falei, tá, então se eu tenho autorresponsabilidade, eu preciso aprender a me valorizar, certo? Eu preciso me valorizar, porque eu sou mais preciosa que rubis, né? Então, comecei esse resgate da mulher valiosa que sou. A mulher valiosa não envia textão. A mulher valiosa não salva homens. Exato. E comecei a internalizar isso. Principalmente, Mari, quando você começa a entender, eu acho que pra você... Quando um time de futebol, vôlei, enfim, um nadador, ele vai se preparar para uma competição, você sabe o que eles fazem? Se preparam? Não sei. Eles estudam o adversário. Faz sentido. Eles estudam o adversário. Então, o cara que é nadador, ele olha, ele sabe certinho o tempo do adversário dele, ele sabe tudo que o adversário dele faz. Tudo. Principalmente, por que os caras do vôlei ficam com aquela plaquinha? Porque eles têm estudo. Não pode ouvir, porque é estudo do adversário. Então, primeiro, eu começo aí. Eu começo por esse caminho. Eu preciso estudar o meu adversário. Meu adversário são quem? Os homens. Então, precisei entender como a cabeça deles funciona. Funcionava. Falei assim, se todos eles me chamam de chata, de insuportável, de ciumenta, o que eles buscam? O que eles querem? Como que eles funcionam? E aí, quando eu comecei a entender a dinâmica do homem, por exemplo, que o homem, ele gosta de desafio, eu falei assim, eles não me valorizam porque eu sou uma presa fácil. Tô muito fácil pra eles, então eu vou dificultar o jogo. Eles não gostam de textão, então textão não mais terá. Vamos ser breve e objetiva. E começa a funcionar, começa a dar certo, porque a hora que você estuda a cabeça do homem, bom, o homem, ele gosta de desafio, então Carol fácil, não existe mais, Carol entendeu como conversar com eles. E aí, existe uma coisa que você vai perguntar pra terapeuta, pra psicólogo de homem, você senta na mesa com o homem pra conversar, eles estão buscando, Mari. O quê? Paz. Você olha os homens e fala, eu só quero paz.
Então, eles vêm de lugares, de relacionamentos, onde eles estão... A mulherada fala, ai, os homens não querem se relacionar. Eles até querem, mas se você não for sinônimo de paz, ele não quer. Exatamente. Então, eu falei, tá, é paz, eu vou começar a... Eu preciso me reconstruir, porque eu não era sinônimo de paz, eu era sinônimo de caos. Eu era caos, eu era ligações incessantes, eu controlava a curtida no Instagram. Paz é uma coisa que não temos, então... Eu era stalkeadora também, eu sabia, e assim, é muito louco, porque quanto mais a gente... Eu era FBI, no céu, talvez você conheça esse lugar também. Então, quando eu sabia que eu fui traída, eu sabia exatamente por quem. Nossa, você já tinha investigado tudo. Tudo, eu sabia. Aumentou uma curtida aqui. Eu olhava tudo. Nossa. E eu conversava, eu brigava via direct. Você era pior do que eu já fui um dia. Eu falo, gente, isso aqui nasceu de novo de fato. Nasceu. Porque era isso que eu fazia, Mari. Então, eu falei, bom, só que não é assim, eu entendi e vou fazer. Porque é muito fácil você olhar, ficar indignada e querer escrever textão. É muito... Eu juro pra você que eu teve uma época da minha vida que eu conhecia os homens, eu não trocava redes sociais com eles. E eles falavam, Carol, por que? Eu falava, nada. Eu enrolava eles, mas a verdade é que não ter as redes sociais, eu protegia a minha confiança. Eu não tinha acesso a curtidas, eu não tinha acesso a comentários, eu não tinha acesso a quem tá seguindo, quem não tá. Era uma forma de autoproteção. Isso, sua, né? foi uma forma que eu encontrei pra me blindar, porque eu estava renascendo numa nova mulher que precisa confiar novamente nos homens. Aí é legal porque você bolou essas estratégias, né? Então a gente tem que se ajudar também, né? E eu falava isso para todas as minhas alunas. Eu falava, elas falam, por exemplo, que acontece muito, né? Elas conhecem um homem no aplicativo, eles estão saindo há um tempo, e ela tá no aplicativo, ela tá vendo, ela olha e fala, ai, mas ele ainda tá no aplicativo. Eu some do aplicativo. Sai, para de olhar. Protege a sua confiança. A pessoa tá ficando e já quer ter o controle do cara que ainda tá no aplicativo de relacionamento. Isso, ou o tal do visto por último no WhatsApp. Por muitos anos eu não tinha o visto por último. Eu não quero saber que horas ele olhou. Se ele não olhou, eu não quero. Eu quero proteger a minha confiança. Quando eu tirei o meu visto por último do WhatsApp, a princípio foi por esse motivo, né? Foi coisa de relacionamento também, pra não ficar toda hora olhando, porque eu vi que aquilo tava me fazendo mal. Nossa, faz muito Só mal. que como é libertador, né? Isso. Como é libertador, porque não só pra relacionamento, né? Pra você ficar olhando de fato, né? Que horas que o cara foi dormir, qual foi a última visualização dele. É como pra tudo, pra trabalho, né? Família. Você tirar o online, então, falo que é o auge, porque a pessoa não vê assim que você tá... Não, é uma bênção de Deus. Então, são pequenas ações, assim, que a gente faz, né, que vão ajudando a gente até a controlar a ansiedade, né, porque a gente fica ansiosa mesmo, né. Nossa, que horas... eu tenho uma amiga que ela ia dormir 5 horas da manhã. Ela tinha a necessidade, o namorado dela morava em outra cidade. Ela tinha a necessidade de ver, tipo, se ele tava online ou que horas que ele foi dormir, porque ele não tinha, ele tinha o visto por último, sabe? E uma vez ela descobriu que ele tava, tipo, na farra porque ele olhou 5 horas da manhã e ela surtou. Então, cara, nada vale mais do que a nossa paz, né? E Mari, fazer tudo isso não impede o outro de fazer nada, porque ele é livre para fazer escolhas. Com certeza. Então, isso destrói o nosso mental, a nossa saúde mental. Isso tira, de fato, a nossa paz. Eu sempre falo para as minhas alunas, eu falo, gente, quando vocês estiverem nesse surto de online, mandou bom dia, não mandou, lembra como os incas e os astecas se relacionavam. Como? Por carta, sei lá, eles quase não se viam, não tinha telefone, não tinha nada. É verdade. Lembra dos primórdios, né? Dos primórdios, meus pais, assim, eles lembra se viam... da pombinha chegando com o gravetinho na pata. Exato, porque olha como hoje, eu falo hoje, e eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente tá acessando, porque
a gente tá dentro de uma sociedade que ela não quer família formando, ela não quer relacionamento, não quer que as pessoas se casam. Então você vai estar sempre o tempo todo sendo bombardeado por memes que estão denegrindo o homem, tipo, diminuindo o homem, colocando ele num lugar que ele... Você já tem isso, você já tá ferida, você já passou, já teve a confirmação, você viveu na pele. Uma traição, uma humilhação, uma agressão, que não... Pior que a física é a verbal, porque aquilo fica ali remoendo na sua cabeça. E ali tá só confirmando aquilo. E não é a realidade. Eu falo, precisei reconstruir a imagem de homem. Sim. Na minha cabeça. Eu tenho 2 bons exemplos maravilhosos dentro da minha casa, que é meu pai e meu irmão. Eles são homens incríveis, mas eu não conseguia olhar pra eles. Mas eu sabia onde tava, eu sabia o modelo de homem que eu tava ali repreendendo, mas quanto mais você repreende, mais você julga, mais você atrai pra sua vida. Incrível, né? Mas eu precisei reconstruir, Mari. E não foi fácil, não foi desafiador, foi desafiador pra caramba, assim, sabe? Tipo, eu olhava, porque quanto mais você quer reconstruir, mais o universo... Vem assim, ó, gente aparecendo, falando assim, não, ó, homem não presta mesmo. Homem todo trai, não vale nada. Que nem a mulherada fala, eu atraio tanto homem casado nos aplicativos. Tanto homem que tá namorando nos aplicativos. Eu falo, tem uma razão. Se você não tá afirmada no que você quer, se você não tá afirmada na imagem de homem que existe, se seu coração tá indisponível, você vai atrair pessoas indisponíveis. Carol, mas meu coração tá indisponível porque se eu digo que quero um relacionamento, falei assim, tá indisponível porque talvez tem outras coisas ocupando ele. Feridas, mágoas, dores, ou até mesmo você. Você mora dentro do seu próprio coração e você não deixa ninguém mais acessar. Então, existe uma razão. E eu sabia. Total. É quando você muda. Eu falo, hoje, o homem, ele vê de longe. Ele não precisa acessar suas redes sociais para enxergar quem é você. Quando você entra nesse outro lugar que a gente tá falando, que é de processo, de evolução, né, Mari? Mas foi bem desafiador, porque... E olha, com as minhas amigas, eu sentava e falava assim, não, eu tô... Não, gente, para de falar que homem não trai. Aí elas, mas como assim? A gente tá vendo aqui, ó. Aqui o nosso amigo, aqui a nossa amiga. É que as pessoas têm uma tendência, né, a só olhar pra isso, né? Exato. Pros caras que traem. Mas por trás, né, de um número, de um percentual de homens que traem, também existe, né, os fiéis. E eu acho que é por aí, né? Você tem que começar a olhar isso. Eu acho que eu nunca tive, assim, problema, sabe? Desde que tudo que aconteceu comigo, também já fui traída, mas eu nunca desacreditei do amor. Eu vivo naquele conto de fadas mesmo, sabe? Falo e eu sou assumida mesmo. Falava, eu vou achar o meu príncipe. E achei. E é um príncipe mesmo. Que lindo. É um príncipe mesmo. Viu, galera? Não desacreditem. Não desistam. E olha, foi na balada, viu, meninas? Foi na balada que eu conheci o meu boy. Magia. Meu marido! Meu marido! Hoje, meu marido, tá? Mas eu nunca desacreditei, sabe? Porque eu tinha muito comigo dos meus valores, né? Quem eu sou e o que eu merecia. Então, eu sabia o tipo de homem que eu merecia. Eu falei, não, essa pessoa vai existir. Existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que não vai ter uma pessoa compatível comigo? Vai ter. Mas até eu entender qual era o tipo de homem que eu merecia, demorou, né? Primeiro você passa por alguns, assim, né? Alguns perrengues, até você entender, até que ele dá aquele start. E existe, cara, eu sou a prova viva disso, sabe? Por mais que você passou por um relacionamento abusivo, um relacionamento que só te fez mal, não acredite que só existe homem que trai. Nunca deixe de acreditar, sabe? Que os próximos relacionamentos vão ser assim, porque homem não presta. Porque essas crenças, elas são instaladas e às vezes elas entram como um parasita ali se instalam, né? E você, de fato, começa a atrair só isso. E elas te devoram por dentro. Te devoram. E eu falo, eu sempre soube o homem que eu quero do meu lado. Só que, como que você quer o príncipe? Eu vivia como uma mulher que não se valorizava, sabe? Exato. Eu queria o melhor, mas eu não era. Você não era aquilo que você estava almejando. Não equivale, sabe? Não chega
ali. A conta não fecha, né? Não fecha. Ah, Carol, mas eu tenho que ser pra ter. Eu falo, não, você precisa ser porque você nasceu pra ser. Tá escrito. Tá escrito. Deus deixou ali todas essas qualidades. Todo o seu caminho tá escrito. Você tem capacidade, propriedade. Um Pai Celestial que vai te direcionar no caminho pra ser. Não por alguém, mas por você mesma. Porque, Mari, tava tudo bem eu ser uma mulher que tava no mundo ganhando dinheiro, viajando. Só que eu tava cansada. Eu tava feliz, mas ao mesmo tempo eu tava exausta. Eu tinha um monte de gaveta que eu fui engavetando tudo, porque é o que as pessoas dizem, que você tem que isso, você tem que aquilo. Ah, eu tenho que isso. Pá, coloco na gaveta, eu tenho que isso. Pá, vou colocando e exausta. Tá, mas cadê a parte que eu vou ser exaltada? Se eu tô só, tudo bem, a gente vai ser humilhada e vai chegar na... Vai ser exaltada, mas vai continuar sendo humilhado, que é isso que ele deseja mesmo de nós, né? Mas, tá, e tô cansada. Não dá pra ser assim. Tá faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que eu ainda não sei, mas a gente ocupa esse lugar, sabe? Sim. Quando a gente entende, principalmente, Mari, sobre perdão, porque a gente vai carregando as coisas, né? E eu vou buscando aquele sentimento de perdão, sabe? Assim, tipo, nem mulheres que foram traídas no casamento, ou eu que passei por relacionamentos muito desafiadores, eu falava, deixei ele pra lá, já superei, tá, mas não perdoei. Porque eu achava que perdão era uma emoção. Sim. Mas é quando você entende eu falava que tinha perdoado, mas todo mundo que eu sentava pra tomar um café, eu contava aquela história de novo. Eu ficava falando daquela pessoa, daquela história, do que ele fez. Então, não tá perdoada. Você ainda tava no papel de vítima ali, né? Exato, eu queria que você me abraçasse. Mas, nossa, Carol, realmente, parabéns, você superou. E eu falo pra todas as mulheres, o que vocês querem, qual lugar vocês querem ocupar? A da vítima ou da mulher que carrega um testemunho? Porque os dois lugares vão doer. Só que a vítima, o que você tá buscando do outro? Que ele te abrace e fala, ai, nossa, Mari, eu sinto muito. Agora, quem carrega um testemunho, a pessoa você vai fazer assim, ó, parabéns. O que você tá buscando no outro? Quando você tá na vítima, todo mundo vai te dar carinho. Agora, quando você carrega um testemunho, é só parabéns. Não vai ter carinho, não. Exatamente. Entende? Mas Sim. vai ter algo que dentro de você fala, nossa, valeu. Qual é o próximo testemunho? Com certeza. Ô, Carol, quando que você começou a entender o seu chamado, vamos dizer assim, né? Pra esse mundo, né? Assim, começar a entender que você tinha um propósito muito maior. Que a Carol, ela teve que passar por esses fins de relacionamento, ela teve que chegar ao pó, se humilhar, passar por uma série de coisas, né? Pra chegar a essa Carol, né? Que você é hoje e que você ainda está lapidando. Sim. Mas quando que você entendeu que tinha algo a mais, que não era só sobre isso? Nossa, e tem muita coisa a mais, né? Que a gente não sabe, que Deus nunca nos revela tudo. Ele dá um pedacinho, assim, né? Depois ele vai mostrando Sim. o que vem dentro disso, que tem sido assim com você também, né? Um Instagram, Com certeza. umas curtidas, uns compartilhamentos de pessoas, 500 mil seguidores, tá, que mais, né? Você tava pela causa, e isso é uma das coisas mais lindas, né? O nosso chamado, ele não é pelo efeito, porque a gente não sabe o efeito, mas a gente sabe a causa. Quando eu compreendi, muito vem de depoimentos, relatos, as coisas que as mulheres que já passaram pela Carol trazem pra mim. E eu falei assim, nossa, gente, eu falo, cara, olha o que eu carrego, né? Olha a responsabilidade que eu carrego, ou o que eu levei para a vida dessa mulher. E não fui eu, porque sou só a mensageira. Eu sou só a ferramenta que estou sendo usada, porque não sou eu. Sim. Não sou eu nem aqui falando, que antes de entrar, eu pedi, falei, Espírito Santo, me conduz, que eu faça o melhor que eu tenho que fazer, que eu entregue as melhores chaves
não só para as mulheres, mas para a Mari, para que ela tenha cada vez mais certeza de que é isso que ela tem que fazer, que ela tem que sentar na frente de um microfone e entrevistar, que ela tem que colocar a cara dela, que tá tudo bem, né? Eu olho e falo assim, gente, como que mulheres lindas estão escondidas atrás de um logo? Não. Você não precisa estar escondida atrás de um logo, Mari. Na verdade. A gente fez linda, assim, com essa voz linda, para você estar aqui falando, né? E a gente vai recebendo chamado através de pessoas que chegam e, né, profetizam na nossa vida, dizem, olha, você nasceu para isso. Sim. Às vezes você já até ouviu isso antes, aí você olha e fala assim, nossa, Carol, você tá aqui só confirmando coisas que eu já ouvi antes, mas eu não tinha tanta certeza sobre isso. E às vezes, como também tem pessoas, né, que vêm pra negativar mesmo, né? Tipo... Não, isso não... Não, o que você tá fazendo? Estão sendo usadas pra tentar te destruir, Exatamente, né? que na verdade acho que são até maiores do que os números que te incentivam, né? Porque Não, eu lembro, por exemplo, quando eu comecei, né, com as redes sociais, o que eu mais ouvia era, ah lá, a blogueirinha, sabe? Tipo, às vezes era uma brincadeirinha sarcástica, assim, até vindo de alguma amiga, sabe? Mas, tipo, alguém pra vir te apoiar, né? Ninguém, zero. E eu nunca me identifiquei, assim, muito, sabe? Com esse mundo de blogueira mesmo. Sim. Nunca me deslumbrei com isso. Mas eu precisava fazer aquilo na época, porque eu precisava ganhar dinheiro. É. Eu precisava. Falei, cara, eu preciso vender. Na época eu trabalhava com vendas, então eu via que a forma de eu me comunicar com o meu público através das redes sociais, né? Eu mostrando a minha cara, mostrando, né, os meus produtos e tal. Isso começava a gerar clientes fiéis, as pessoas se identificavam com aquele vídeo e tal. Quando você vê que aquele caminho, né, tá sendo benéfico, tá te dando resultado, beleza, é esse o caminho que eu vou seguir. Sim. Então, eu acabei sendo inserida, né, nesse mundo de redes sociais, de autoconhecimento, né, de paraquedas, porque até então era uma coisa, né, no meu perfil pessoal lá, e depois surgiu, né, o SOS Amor Próprio, de forma super despretensiosa, né, em oculto, eu ficava ali nos bastidores, nunca nem aparecia as caras. Aí, quando o negócio começou a crescer mesmo, eu lembro que uma das primeiras amigas, assim, né, que chegaram pra mim e falaram, amiga, você comprou seguidores? Tipo, né, não comprei, nunca comprei seguidor, sabe? Nunca, meu Instagram, ele é 100% orgânico, sabe? Assim, até... Tem gente que até duvida, né? Tipo, como que cresceu assim do nada? Eu sempre dou a mesma resposta. Eu falo, é Deus. Eu falo, foi Deus, um presente de Deus na minha vida. Foi Deus que me conduziu até esse caminho, certeza. que fez com que essa página crescesse para eu poder ajudar outras pessoas. Mais, né? Ele falou assim, olha, Sim. se o que você quer talvez que eu aumente o número de seguidores pra você entender, você não tá entendendo ainda, Mari, então eu vou fazer você entender. Exatamente. Eu acho que foi bem isso. Eu tenho certeza, você não tá entendendo ainda, então eu vou te fazer Minha filha, entender. peraí, deixa eu colocar mais um pouquinho ali, porque acho que a ficha ainda não caiu, né? E ela não cai porque o nosso chamado, ele é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Porque se o seu chamado é algo que é possível, não é chamado, é sua consciência, são seus desejos, seus planos pra você. Chamado é uma coisa muito gigante. Que você olha e fala, uau. Porque você sabe que pra aquilo acontecer, vai ser a mão de Deus, né? Vai ser a mão de Deus. Então, um dos primeiros... eu fui tendo os depoimentos e sempre elas, não, você... Então, os depoimentos, os testemunhos das minhas alunas, a gratidão delas, foi me mostrando, Carol, é isso mesmo, sabe? Você tem esse dom, e eu achava que era que eu tinha desenvolvido, né? Quando a gente olha para Davi, você acha que ele tinha habilidade para vencer o gigante. Mas não é que ele tinha entrega. Ele tinha espaço para o Espírito Santo. A batalha não foi entre Golias e Davi, a batalha foi entre Golias e Deus. Não tinha como. Então, não é a Carol, sabe? Porque a mão dele vai fazer. De algum jeito, se eu me coloco à disposição. E aí, Mari, o nosso chamado, ele tá primeiro em entrega e conectado com a nossa história, sempre.
de alguma forma no nosso passado, em coisas. Eu fui olhando, eu fui sendo levada, ele foi me conduzindo. A gente não passa por nada em vão, né? Nada em vão. O Senhor já vem nos moldando em situações desafiadoras. História, a gente tem tempo para eu contar? Porque assim, tem tempo. Quando eu tava nessa frustração do meu, que a gente tá falando de chamado, então a gente precisa lembrar que antes de ter a entrega do chamado, ele vai te salvar primeiro. Eu tava nessa escola que eu falei que eu desejei muito que me mandassem embora, né? Tava numa escola, se não me mandar embora... Eu queria que me mandasse embora, porque eu ia ter os recursos financeiros para ficar 6 meses sem trabalhar, Sim. né? Mas se não mandasse, eu ia fazer do mesmo jeito. Então, eu tava muito frustrada, assim. Eu tive alguns dias que eu sentei no meu carro para dirigir até essa escola. E eu não conseguia dirigir. Então, eu senti que eu já estava entrando em burnout, síndrome do pânico. Passando noites acordadas, assim, virando madrugadas, estudando. E eu desejei tanto trabalhar nessa escola, você não tem noção. Pedi tanto, e às vezes o que a gente pede muito, porque não são os desejos humanos, né? São os desejos de Deus. Exatamente. O ser humano tem planos incríveis, mas aqueles que vão se concretizar são os de Deus. Isso é pra tudo na vida, Pra tudo. Né? E eu desejei muito, eu falei, não, Senhor, não é possível. E aí, teve um dia que foi uma entrega de projeto e teve a festa dos professores. E minha mãe falou muito pra mim. Filha, eu te levo e depois você dorme num hotel, porque era distante a escola da minha casa e tinha estrada. Eu falei, não, eu vou trabalhar tanto na entrega do projeto que eu vou ficar tranquila na festa, eu não vou beber, né? E aí eu cheguei na festa tão desacreditada, gente, eu nunca bebi tanto na minha vida, Mari, eu bebi tanto. Bebi. E aí, fui pegar a estrada. E um professor falou assim, você não quer que eu te leve? Eu falei, não, eu tô bem. Peguei a estrada. Tava dirigindo no meu carro, indo pra casa. Quando eu acordei, tinha uma mulher gritando, você quase me matou. E um cara, meu carro parado, assim, a roda tal, pneu estourado. Eu dormi no volante. E aí, o cara falou assim, moça, ela tá bêbada, tá mal, você não tá vendo? Vai embora, não aconteceu nada com você. Aí eu olhei e falei assim, gente, meu carro, meu pneu, eu tô nessa estrada, madrugada, sozinha. Aí eu olhei e tinha uns 5 homens, eu falei, sei lá o que vai acontecer comigo. E aí ele virou e falou assim, moça, você tava numa festa, a gente vai trocar o seu pneu. Eu falei, eu tava. Aí eu falei assim, vocês? A gente tava no culto. E a gente veio vindo atrás do seu carro, a gente viu que o seu carro estava desgovernado e a gente só estava esperando a chance de conseguir te ajudar. Foi aí que começou, porque eu falei assim, eu não posso mais viver desse jeito. Só que eu não tinha entendido que Deus tinha me salvado naquele momento. Sim. E aí eu segui, eu falei assim, não, vou começar, vou ajudar mulheres, porque eu não quero mais escola, eu não quero mais voltar de madrugada, não quero mais voltar bêbada, alcoolizada, eu não quero. Eu quero ficar tranquila. E começou aí. Só que Deus já estava me direcionando no que eu tenho. E aí fui num culto e o pastor falava, cara, sua história hoje, seu presente está no seu passado. E eu te contei antes da gente começar a gravação que o quê? Meu avô, ele sofreu um acidente de carro, alcoolizado. Sim. Ele foi dado como morto. E aí, a hora que ele acordou no necrotério, ele falou assim, vou servir casais na igreja de famílias que carregam o alcoolismo como Os sinais, eles são dados, né? Que às vezes a gente fica cega pra enxergar ou você, de fato, abre os olhos, né? Exato. E aí, eu carregando essas heranças, né? Familiares do alcoolismo, do álcool... E fui salva, da mesma forma. Falei assim, o meu chamado tá na minha família, tá na minha história. E o de vocês também tá, né? E aí, quando você nega um chamado, Mari, você não nega o chamado, você nega todas as pessoas que você pode alcançar através dele. Se ele te deu 500 mil, 600 mil seguidores, e você falando assim, não... Você estava negando 600 mil mulheres
que estavam buscando uma frase, um direcionamento. Não era o não para ele, era o não para todas as pessoas. Exatamente. Que você pode transformar, que você pode mudar, que você pode dar luz, que você pode entregar testemunho. Quantos casamentos talvez você já não tenha salvado? Quantas mulheres de suicídio você já não salvou com um post que você colocou? A gente não tem noção do nosso alcance, mas a gente tem. E essa ferramenta, ela é incrível. Então, é por aí que a gente vai entendendo o nosso chamado, descobrindo, sendo direcionada. Mas tem que ter entrega. Tem. E todas nós temos. E mulheres estão sendo levantadas, né? Para fazer Com isso, certeza. para falar, tem voz para Com falar. certeza. Não para revolucionar, não para brigar. Não, nós estamos sendo direcionados para, olha, tem aqui, né? A gente não consegue um chamado, ele nunca é feito por uma pessoa só. Senão você cansa, você explode, né? Você explode. Quando Pedro foi chamado para o chamado dele, tava lá, o barco tava afundando, aí tinha um outro, ele fez, vem aqui, alguém me ajuda. Ele foi o chamado, mas ele precisou de pessoas para ajudarem ele, né? E quando a gente, Carol, vem no meu podcast, vou, porque se o seu chamado é falar, é entrevistar, eu vou te ajudar, eu vou contribuir, né? Então, ajudem, e talvez a história da Mari inspire vocês, a minha inspira vocês. E foi do caos, foi da desilusão, foi do, vou viver pro mundo. A gente não veio para viver pro mundo, né? Eu falei, vou viver pro mundo agora. E ali começou. Então, é muito maior do que eu imaginava, eu não tinha noção. Mas hoje a gente tem. E o alcance é maior precisamos ser obedientes. Sim, basta entender o chamado, né? E às vezes ele não vem com tanta clareza. Às vezes ele não vem com tanta clareza. Se você pega, olha uma coisa um vídeo que você viu, você encaminha para sua amiga, né? Você olhou e falou, nossa, eu tenho certeza que isso vai ajudá-la. Você está sendo direcionado em algum ponto. Sim. Né? Você está contribuindo para a jornada, para a história, para a mudança, para a transformação, para a evolução daquela mulher, que eu acredito que é isso, né? Quando as meninas veem as suas publicações e repostam, que não seja uma indireta para cutucar aquela pessoa que talvez tenha te ferido, que seja aquilo para contribuir para a vida de outras mulheres. Exatamente. Para fortificar, para fortalecer, porque não é fácil. A gente é uma briga constante com a nossa consciência, com os nossos desejos, com a carne ali. Como é? Como que vai ser? Você acha que quantas vezes você não acordou e falou assim, vou pegar esse Instagram e não quero mais saber disso. Não quero mais saber. Não quero. E aí você fala, não, tô cansado, não quero mais gravar. Ou vou gravar e o pessoal vai falar o quanto, Não, as improváveis são as chamadas, né? Hoje você tá casada, mas e lá atrás? Não tava ali uma mulher recuperando aquilo que foi perdido ao longo da história dela. Sim. As pessoas, quem é você, Mari? Quem você acha que você é? Para ser blogueirinha, para incentivar, para motivar, para reconstruir valores em mulheres. Quem você acha, Carol, que você é? Passou aí por 5 namorados, nunca casou. Quem você acha que você é? E as pessoas se culpam também demais, né, Carol? Porque às vezes a gente passa por certas situações e a gente vive, né, se culpando, né, por isso. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Cara, e tudo tem um porquê, né? Tem. Tudo tem um porquê. Às vezes você precisou passar por aquela situação porque você já estava sendo moldada para um propósito muito maior. Que lá na frente você vai entender. Você vai gerar um testemunho dói. Então, você vai falar das suas dores. E quando a gente fala assim, né? É um conceito errado das pessoas. Agora que eu vou caminhar com Deus, vai estar tudo certo. Não, é aí que você vai ser provada. Moída mesmo, todos os dias. Quando você tem propriedade da palavra, quando você tem propriedade, você sabe que ele vai te moer. Você sabe que ele vai te transformar em vaso novo, vai te moer pó.
Você sabe, você tem clareza, ele não vai fazer nada novo num lugar velho, não Exatamente. E quanto mais usada, né, por Deus você é, mais perseguida, parece que mais provada você é, né? Quanto Incrível. maior, né, a dedicação também, quando você fala, nossa, é agora, é o momento, mas ele vai te entregar coisas muito maiores, coisas muito maiores. Eu falo, gente, calma, que no lugar da dupla humilhação vem dupla honra, calma, vai Com dar certeza, certo. com certeza. Mas é um caminho, assim, que você vai ser muito humilhada, porque a gente precisa reconhecer, Mari, principalmente mulheres que já foram muito feridas, em algum lugar a gente desejou aquela vingança, que aquela pessoa passasse pelo mesmo, sabe? E enquanto a gente não assume, não confessa o coração sujo que habitou em nós, a gente não tá pronta para um novo começo. Eu precisei confessar toda a mágoa, todo o desejo. Quantas vezes eu não desejei? Eu desejo que vocês vivam coisas muito piores do que o que vocês fizeram pra mim. Desejo que você passe... Quando eu via que eles tentavam uma coisa de carreira e não dava certo, eu celebrava. Porque isso morava em mim. Eu não quero. Eu quero que ele, a nova família dele, que eles separem logo, né? Você vê o seu ex-marido casando de novo. Você fala, não, quero que não dure igual. Que ela passe pelo mesmo. Que ela faça pior com ele agora. E isso são lugares que a gente habita. Sim. E é um lugar de vulnerabilidade, né? A gente fala, né? Como que é? Todo mundo falando sobre energia feminina. E o que é o feminino? O feminino é você ser essa mulher que você reconhece. Principalmente, que você confessa os lugares ruins que você já habitou. Mas porque você não tinha conhecimento, discernimento, sabedoria, direcionamento, luz. Você estava perdida. Você tinha sede de vingança. E as pessoas te falam, não, isso mesmo, tomara. Ele fez isso com você, amiga. Nossa, vou acabar com a vida dele agora. Né? Quem nunca ouviu isso total. de uma amiga? Agora vamos acabar com a vida dele. Que a gente tem que fazer um perfil fake. Quem ele acha que ele é? A gente tem que fazer um perfil fake, chegar lá, destruir a vida dele, acabar com a nova namorada. Não. Né? A gente nasce pra fazer o bem todos os dias, mas... Pra fazer o bem todos os dias, a gente tem que estar com o coração limpo, um coração novo. Com certeza. Vivendo uma nova história, não tem como, né? A Carol de antigamente nem conseguiria falar sobre isso. Eu ia estar cheia de ódio, de amargura. Eu vejo, Mari, hoje eu olho e eu penso, nossa... Por que tantas mulheres amargas? Você senta assim, sentada no shopping. Às vezes você tá vindo um casal, a mulher com a cara amarrada assim. Fechada, não dá um sorriso. Aí senta pra comer, cada um no seu celular. Fala, gente, o que tá acontecendo, sabe? Cadê a alegria? Cadê os frutos do espírito? A alegria, o amor, a fidelidade. Cadê? Onde foi morar? Tá acabando isso. E não é só para as mulheres que estão casadas, mas a mulherada no geral. E muitas elas têm, assim, orgulho de postar meme que fala, por que eu não arrumo ninguém? Tá lá, com a cara fechada nos lugares. O seu sorriso, a sua alegria, a sua generosidade, ela é o seu caminho. Mostra que você é acessível. Sim, ela te conduz, né? É isso. E aí o seu controle, a sua amargura, os seus ciúmes, a sua ansiedade. Afasta. Porque não é assim que é para ser as coisas. Né? Então, nossa, eu olho realmente que eu sempre fui, como eu trabalhava com crianças, eu era muito observadora. Eu tinha que fazer relatórios sobre eles, né? Então, eu fui treinada a ficar observando o comportamento humano. Então, hoje eu sento assim, eu falo, gente, cadê a alegria das pessoas? Sabe, as pessoas sempre com pressa, sempre conectadas no celular. Falando mal, reclamando, murmurando. Sim. Murmurando, tá reclamando. Gente. Carol, mas como eu vou ver alegria? Não tô conseguindo pagar as contas. Tô devendo. Passando perrengue. Tenho pais que não me ajudam. Todo mundo critica, passando perrengue. Fui traída, fui humilhada. Ele me bloqueou de tudo. Como você quer que eu esteja alegre? Porque você não tá. Você tá idolatrando outras coisas. Você está colocando outras coisas como prioridade. A primeira prioridade é Deus, depois é você.
É ele ali, acima de todas as coisas. E ele te quer feliz. O que ele tem pra você é bom. Ele te quer feliz. Ele quer que você viva, né? Honre a ele. Mário, um dos maiores problemas, as pessoas falam assim, Carol, por que eu não acesso dinheiro? Por que eu não acesso relacionamento? Por falta de honra. Honra a Deus. Honra a Deus, ao seu Pai Celestial. O pessoal, por que você toma café de manhã todo dia? Você tira foto e você faz seu momento ali, café. Eu falo, gente, porque é mais um dia que eu tô viva. Mais um dia pra eu cumprir. Gratidão, né? Gratidão pela minha existência. Ele me salvou aquela madrugada. Se eu não acordar todos os dias e honrar o que ele fez por mim, eu estarei sendo ingrata, eu estarei em desonra. Eu preciso ser obediente. Eu preciso me amar a ele e amar aos outros, porque é mandamento. Ele manda você fazer. Exatamente. Ele tá te mandando. Então, desonra a Deus e desonra também, porque o primeiro mandamento com promessa é honra pai e mãe, para que tudo vá bem, que você tenha vida plena. Sim. Não tá honrando teu pai e tua mãe. Tá em desonra com Deus, com os seus pais, aqueles que te deram a vida. A tua vida não vai fluir. Você pode até tá caminhando, mas você não vai viver da abundância do reino. Sempre vai ter alguma área prometeu. Ali. Exato. Vai estar amarrada, né? A abundância do reino você não vai vivenciar. Não vai. Porque você está em desonra com ele e com os seus pais. E as pessoas têm um conceito muito errado de honra aos pais, Mari. Muito. Muito. Eu honro porque merece. Minha mãe me tratou bem, então eu vou honrar ela. Meu pai me tratou bem, então eu vou honrar eles. Ou eu honro eu idolatro, né? Eu idolatro. Ponho meu pai lá em cima porque foi o melhor. Minha mãe, que não foi legal, eu descarto ela. Honra não é idolatrar. Honra não é cultuar. Honra não é salvar. A gente não tá aqui para salvar nossos pais. Existe uma hierarquia. A gente tá desrespeitando ela quando a gente se coloca no lugar, né? Quando eu falo, pai, olha, você tá comendo muito. Mãe, você tem que se exercitar. Vamos pagar uma academia para você. Pagar um pilates. Não, sabe? Você orienta, mas não é seu papel. Você não tem que dormir preocupada porque sua mãe não foi ao médico. Existe uma hierarquia, né? Honra não é salvar, honra não é cultuar, honra não é idolatrar. Honra é por reconhecimento. E quando você entende isso, todas as chaves viram na sua mente. Reconhecimento por quê? Porque Deus escolheu teu pai e tua mãe para te colocar aqui na vida. Aqui, para viver aqui. Escolheu. Eu reconheço que ele é meu pai e que é minha mãe. E sei, não foram os melhores, não deram as melhores coisas, ou não me ensinaram tudo que deveria. Principalmente não me ensinaram que, por amor a Deus, eu me amo. Amor próprio. Não me ensinaram. Quem nasceu sabendo isso? Eu não nasci. Você nasceu sabendo isso, não. Mari? Eu não nasci. Tava longe, muito longe. Eu demorei mais de 30 anos para aprender. Que por amor a Deus, né? E por honra a Ele, porque Ele me deu a vida, eu guardo a minha vida da melhor forma. Eu me ponho como valiosa. Eu sou mais preciosa que Rubi. Eu preciso garimpar para me encontrar. Porque eu entendi quem disse isso, quem me colocou lá no lugar de preciosidade. Mas eu não nasci sabendo isso, eu não fui ensinada. Mas por reconhecimento, eu sei quem são eles. Eu falo, meu pai e minha mãe, perdoa, pai, se eles não souberam. Mas hoje eu reconheço quem eles são, né? Eu valido esse lugar e eu sigo a minha vida. Mas esse é um ponto que a mulherada precisa aprender ainda, não é? Perfeito. E eu não honro pai e mãe porque eu quero ficar milionária. Eu não honro pai e mãe, coloco ele no lugar deles porque eu quero viver um relacionamento. Que isso é engano também. Eu honro por reconhecimento. Aí depois eu honro Deus e vivo na obediência. Aí você acessa as suas promessas. Eu falo, tem muita gente que fala, olha, se você honrar teu pai e tua mãe, você vai conseguir namorar, viu? Se você honrar teu pai e tua mãe, você vai casar. Já ouviu isso, né, Mari? Sua vida vai prosperar. Sua vida vai prosperar. E não é pra isso. Isso é ganância, idolatria. Você tá idolatrando um casamento. Você tá idolatrando um relacionamento. A tua motivação tá errada. Você honra porque você entendeu os lugares. Você entendeu a hierarquia.
É como o amor próprio. Eu desenvolvo porque eu sei que existe alguém que antes de eu nascer já tinha desenhado todas as páginas da minha vida, já sabia. Qualquer fio de cabelo que caia da minha cabeça, ele sabe. Uhum. Ele sabe, então, pela vida que ele me deu e porque me salvou, porque salvou você, veio para salvar, né? Entregou seu único filho na cruz. Gente, é tão lindo. E aí, as pessoas acham, ai, Carol, é tão difícil abandonar, né? As renúncias que a gente tem que fazer para andar em obediência. Eu falo assim, mas porque vocês estão com um olhar de repreensão. Quando você olha pela bondade, e ele não vai me dar um casamento porque eu mereço, não, porque ele já me deu. É pela graça, já tá dado a sua casa, os seus filhos, o seu casamento, tudo. Já tá dado, o seu chamado já tá dado, pela graça, não porque você merece. Carol, você falando sobre, compartilhando um pouco da sua história, né? A gente viu que você passou por todo um processo, né? E você soube respeitar o tempo, né? Das coisas, assim como tá lá em 3 de Eclesiastes, né? Que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Sim. E muitas das vezes, né? A ansiedade faz com que a gente atropele as coisas, né? Que a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. Eu vejo muito isso em relacionamentos, né? Lá na página eu recebo muitas perguntas do tipo, ai, tô conhecendo, quando que vai virar um namoro? Ai, porque eu quero casar logo, ai, porque eu já tenho tantos anos. Então, a ansiedade, às vezes, ela acaba atropelando, né? E impedindo das coisas acontecerem de uma forma leve e natural. Como trabalhar isso, essa questão? Como que você lida com isso? E qual o conselho que você dá para as pessoas que estão ouvindo? Sim, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer, Mari, é que as pessoas normalizaram a ansiedade. Ela não é algo que tem que ser normalizado, mesmo porque é bíblico, não andeis ansiosos. Né? A ansiedade, ela não é excesso de futuro. Tipo, eu tenho necessidade daquilo. É falta. Porque quando eu me posiciono nesse lugar, que eu já entendi que tudo vem pela graça, que tudo já me foi entregue, eu respiro. E eu simplesmente deixo as coisas acontecerem. Mas nós estamos vivendo numa sociedade extremamente ansiosa. Que não tem o quê? Não tem certeza do futuro. Esses dias me perguntaram, Carol, como que estão os seus dates? Eu falei assim, gente, eu nem tô apegada a isso porque eu tenho a certeza de que aquilo vai acontecer. Eu tive um encontro, dos vários encontros genuínos que a gente tem, tive um encontro, Jesus me abraçou e falou assim, calma, filha, tá tudo preparado. Respira, já deu certo. Mas eu preciso estar preparada, é no tempo dele, não é no meu tempo. Quando eu entendo que é no tempo de Deus e não no meu, a ansiedade atropela, porque elas estão desesperadas. E às vezes a ansiedade te faz escolher algo que você acha que é para você e não que Deus preparou para você. Exatamente. Então, quando eu tô ansiosa, eu saio com a pessoa 3 vezes e já quero fazer aquilo virar namoro. Você conheceu, né? Antes de um homem virar teu namorado, ele primeiro precisa virar seu amigo. Sem conhecer ele em todas as esferas, casa, amizade, trabalho, nos hobbies, família. Diante de dificuldades, família. Então, 3 encontros não foi o tempo. Ele primeiro precisa ser seu amigo, né? Não é... Porque quando eu tô ansiosa, eu tô com foco nos desejos meus. Sim. Não de Deus. Então, a gente vê aí as mulheres muito ansiosas. Ai, tô ansiosa. Ai, porque eu quero ser promovida logo. Calma. Às vezes, foi o que eu falei, eu queria aquela escola. Eu desejei aquilo, mas era um desejo humano. E não era pra mim. Eu precisava estar lá pra entender. Para de escolher por você. Sim. E essa questão também tem a questão da preparação, né? Por exemplo, se eu tivesse conhecido o meu atual marido, em um outro momento, talvez eu não estava preparada, sabe? Pra viver esse relacionamento épico, né? Que eu julgo, né? O qual eu vivo hoje. Eu não estava preparada, com certeza. Ele não ia... Eu era a louca, a surtada, a cheia de traumas. Então, eu precisei passar por vários processos, né, de transformação e de experiências, né, que foram me moldando para me tornar a Mariana que eu sou hoje, que ainda está nesse processo, né, que ele é constante, mas que no momento certo o Senhor trouxe, sabe, essa pessoa e falou...
as histórias casam, né? As histórias se casaram Isso. e aí a gente entende que a gente tá preparada para viver aquilo. Perfeito, Mari, porque é exatamente isso, assim. A gente deseja um homem dos sonhos, um príncipe encantado, né? O conto de fadas, igual você falou. Só que eu ainda sou gata borralheira. Eu ainda tô com o coração sujo, cheia de mágoas. Eu vou repelir ao invés de eu atrair. A pessoa até vai olhar e falar assim, nossa, que mulher bonita, né? Interessante, fala bem. Mas a hora que conhece verdadeiramente, você ainda não está preparada para algo grandioso. Então, coloquem-se à disposição para viver algo grandioso, né? Questionem o que vocês precisam melhorar, como limpar o coração de vocês, como curar, né? Ali através de Deus, de Jesus. Jesus é o único que cura suas feridas, suas dores, suas mágoas. Como? Sabe? Busquem ajuda, né? Sigam o Instagram, façam os cursos e todo o direcionamento. Aprendam com pessoas que já passaram pelo processo, porque são as melhores, elas sabem. Às vezes minhas alunas falam, Carol, como que você sabe que tá passando exatamente isso? Ou que ele ia fazer exatamente? Porque eu já passei. Sim. Eu sei. Eu já passei, a gente só tem autoridade. A gente tem autoridade quando a gente já viveu aquilo, né? O testemunho é a nossa maior autoridade. Então, você, Mari, é uma mulher perfeita para ajudar mulheres que já se divorciaram. Como que é o processo do divórcio? Você tá aí. Sim. É o que você carrega, é a tua história. Então, você sabe a dor de uma mulher divorciada? Eu não sei, mas você sabe. Eu sei a dor de uma mulher que era louca, chata, surtada, fazia tudo, melhor FBI. E eu falo, gente, se eu vou resgatar aquilo, vocês não têm noção do que eu sou capaz de descobrir. Mas aquela não era a Carol. Sim. A Carol é essa hoje, ainda em muitas transformações. Mas tudo no tempo certo. E às vezes você deseja, mas você não tá preparada. Você não tá. E você vai talvez errar muito ainda. E depois eu falo, gente, conhecer alguém é uma fase. Depois tem o namoro, é outra fase. Depois tem o casamento que muda tudo completamente. Você sabe muito bem disso, né, Mari? Mas são desafios que aí você vai ser preparada no processo também. Aí tem muitas mulheres que questionam assim, Carol, mas eu conheço um monte de mulher que não é legal, que não se ama, mas que vive um relacionamento. Eu falei assim, mas você não conhece a dor dela. Você não sabe as provações, você não conhece ela no travesseiro dela, você não sabe. Você não sabe as lágrimas. Às vezes ela tem derrama. aquilo que você tanto idolatra, mas ela tá vivendo o processo, compartilhando a vida com alguém. Hoje que talvez seja muito mais desafiador. Exatamente. A gente vê muito isso hoje nas redes sociais, né, Carol? As pessoas, elas passam, né, uma imagem de vida perfeita, né, de relacionamento maravilhoso, né, mas só quem tá ali, de fato, né, vivenciando, sabe, né, as dores e as delícias, né, de ser quem é. Eu falo, eu me coloco num lugar hoje, eu falo muito das minhas vulnerabilidades, Mari. Eu choro em stories, eu conto. É muito importante isso. Eu preciso sentar com você aqui na sua casa e você falar assim, nossa, Carol é igualzinha, é a mesma. A mesma ali dos stories da live, quando ela entrou na minha casa. Eu quero que você espalhe isso sobre mim, se algum dia... como que é essa moça? É a mesma, gente. Exatamente o que vocês estão vendo ali, né? Que vocês estão... E quando elas... Eu tenho um encontro que eu faço com elas anual, que é assim, um dia... Num restaurante, eu marco, reservo o mês, e elas vêm do Rio, de Brasília, Rio Grande do Norte, elas vêm me encontrar, e eu tenho muita paz no meu coração quando elas olham e falam, nossa, você é igualzinha. Tipo assim, a mesma pessoa dali, por quê? Porque eu carrego verdade. Então, se é pra gente fazer algo, que a gente carregue a nossa verdade sempre. A Carol frustrada, doida, ciumenta, não era a minha verdade. Era algo que eu me transformei pra me proteger, pra me blindar. Hoje essa é a minha verdade, né? A gente sempre tem que olhar pra isso. Então, não andeis ansiosos. Respira. Vocês estão sendo preparadas. Carol, tá doendo. Vai doer muito mais ainda. E quando as pessoas entendem isso, elas começam a entender o chamado, né? Vou até citar um exemplo aqui que nós temos bem recente da VTube.
Sim. né? Que até um tempo atrás ela sempre foi referência, né? Digital influencer, né? Sempre foi amada pelo público. Mas ela começou a fazer muito mais sentido e atingir um número muito maior de pessoas, né? Quando ela foi mãe, que de fato acho que ela entendeu o verdadeiro chamado, né? Dela, de poder trazer a realidade, né? De uma mãe ali descabelada, com todas as dores e com todo o sofrimento que uma mãe, né, tem desde o início, né, da gestação. E a realidade, as pessoas se identificaram com isso. E é isso que você falou, né? Quanto mais você trouxer a realidade, o que é mesmo de fato, você vai impactar, porque as pessoas vão se identificar, falar, nossa, é isso, eu vivo isso. E é sobre isso. Eu falo, se você quiser, eu consigo acessar uma versão que eu vou agradar todas vocês Sim. aqui. Falar o que vocês querem ouvir. Mas eu vou falar a verdade. E talvez a verdade desagrade, não é? Mas eu preciso. E é exatamente o que Deus faz com a gente. Ele mostra a verdade. Ele fala, olha, essa é a verdade. Essa é a verdade. É isso que eu espero de você, Mari. É isso que eu espero de você, Carol. Tá ali. Tá acessível para todo mundo. Né? Eu falo, gente, vocês conseguem ler a verdade todos os dias. Quantas horas vocês quiserem da vida de vocês. Perfeito. Ela tá ali. É só você desejar realmente essa intimidade. Porque para cada um, ele vai falar de um jeito. Porque é a verdade que você tá precisando no momento. Entendeu? Mas é a verdade dele. De diversas formas, de diversas maneiras. Dependendo da sua fase, da sua estação. Sim. Então, dói demais. Principalmente quando a gente entende que a gente não morou num lugar tão legal assim, né? Que o nosso coração tá sujo. E aí eu preciso tirar tudo. E tem muitas... Eu falo, gente, quanto mais eu falo limpa, mais sujeira ele vai me mostrando. Coisa que eu nem lembrava, sabe, Mari? Eu pensava isso das pessoas. Eu agia desta forma, sabe? Assim, manipulações que eu fiz pra fazer as coisas darem certo pra mim. Pra viver relacionamentos, nossa. Então... os corações amargurados precisam ser limpos, precisam ser curados, precisam ser restaurados, precisam de uma renovação. Eu falo, gente, como é possível, Carol? Como que eu faço, então, para sair de gata borralheira, para viver como, né, uma herdeira do reino, renovação da mente. É uma renovação da mente, não tem. Você sabe, você passou por ela. Sim. Você fala assim, pegar o seu cérebro de lá, de 4 anos atrás, e o de hoje, o mapeamento, não vai. Você é a mesma pessoa, teve uma renovação da mente. E ela é acessível a todas. Que se colocam, tem que ter... Mari, não é estralo, é disposição, é decisão. Eu decido... Com certeza. Eu decido renovar, eu decido mudar, eu decido transformar, renascer. Porque não tem como, a sua versão antiga não orna, não te traz felicidade, não te traz paz, não te traz os frutos do Espírito, não traz. Já não pertence mais, Já né? não pertence mais, é a renovação mesmo. Maravilhosa! Ai, Carol. Muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer, né, a sua presença aqui, você ter disponibilizado de tempo, né, e ter vindo ao nosso encontro aqui, trazer todo o seu conhecimento e compartilhar a sua história com a gente. Muito obrigada. Eu gostaria também de deixar esse espaço para você falar como que as pessoas te acham nas redes sociais, se você tem algum trabalho específico também que você gostaria de compartilhar com o público e deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Sim, gente, como vocês me encontram nas redes sociais, @acaroldemora lá no Instagram. Tenho sim, na verdade eu tô sendo transformada, vem algo novo por aí, mas entrem lá. Eu não sei quando essa gravação vai estar disponível, mas a partir do dia 2 de outubro a gente vai entrar em um propósito de oração. Antes do dia 2 vai estar. Perfeito. Então, no dia 2, quero todas vocês lá, esse propósito de oração pra gente se entregar aí nessa renovação, nessa transformação. Então, espero todos vocês lá. @acaroldemora. Mari, muito obrigada. Sempre que você quiser... Me convida. Com certeza. Eu sou da pessoa, não me chama que eu vou. Agora somos parceiras em Jesus Cristo, em tá? Jesus. Amém, amém. Em nome de Jesus. Ai, que linda. Muito bom. Gente, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você chegou até aqui, né, ouviu
essa história inspiradora, alguma mensagem que trouxe um insight, que caiu alguma ficha, deixa aqui nos comentários pra gente, por favor, né? Isso é muito importante pro nosso engajamento, para que a gente possa estar produzindo mais conteúdos como esse. Compartilha também esse conteúdo aí com os amigos, já manda esse vídeo se você acha que vai fazer sentido para alguém. E é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente também. Gostaria de agradecê-los por ter assistido esse vídeo e em breve teremos mais conteúdos por aqui. Muito obrigada e até a próxima.